Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo sobre liturgia e liturgia do domingo. Nesse vídeo de hoje eu falo sobre a liturgia da palavra do domingo de Ramos. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre uma reflexão breve sobre as leituras deste domingo, que abre a Semana Santa, fique nesse vídeo até o final. Vamos lá, mas antes de falar da liturgia da Semana Santa, eu convido você que passa por esse canal, ainda não é inscrito nele, se inscreva, aperte um sininho que tem aí embaixo, você receberá notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Venha fazer parte deste canal, esteja conosco. Vamos lá então com a reflexão do Domingo de Ramos. Vale lembrar que o Domingo de Ramos é o domingo portal da Semana Santa. Abre-se a Semana Santa com o Domingo de Ramos e lembrando também que esse domingo é uma espécie de síntese, de resumo de toda a Semana Santa ou do mistério pascal da paixão, sobretudo da paixão e morte de Jesus. Então nós já no início da Semana Santa, com a liturgia da palavra, no Domingo de Ramos, nós já temos uma noção do que nos espera nesta semana grandiosa do nosso calendário litúrgico. E para esse domingo, esse ano é o ano B da liturgia, para esse domingo nós temos as seguintes leituras. Nós temos o primeiro evangelho, que é feito lá fora, num lugar à parte, que é o evangelho de Marcos, o capítulo 11, do 1 ao 10. Depois nós vamos ter um outro evangelho, que é a narrativa da paixão, que é do evangelista Marcos também, porque na sexta-feira nós vamos ter a narrativa da paixão, só que do evangelho de São João. E no Domingo de Ramos nós temos a narrativa da paixão sob a ótica de Marcos Evangelista. E nós temos como primeira leitura o capítulo 50 do livro do profeta Isaías, do servo sofredor, mais especificamente os versículos 4 a 7. E depois nós temos o Salmo 21 e 22, e nós temos a segunda leitura, que é um trecho da carta aos Filipenses, uma leitura profundamente teológica, o capítulo 2, do 6 ao 11. Então, com essas leituras, nós adentramos a liturgia da palavra. Antes de falar da liturgia da palavra, algumas recomendações, dicas desta missa. Lembrando, esta missa, a cor litúrgica é o vermelho. Esta missa começa fora da igreja. Vale lembrar que a missa solene do Domingo de Ramos, ela tem procissão. Se tiver uma segunda missa na mesma comunidade, não precisa ter procissão. Procissão é uma só do Domingo de Ramos, dentro de uma mesma igreja, de uma mesma paróquia. Então, se tem duas missas na matriz, por exemplo, não se tem duas procissões naquela mesma igreja. Apenas uma missa solene com procissão. A outra só tem, se tiver uma segunda missa ou uma terceira, elas serão apenas com bênção de ramos, mas não com procissão. Procissão é apenas uma missa. Bom, vamos falar então dessa missa solene. As leituras são a mesma em todas elas, tá? Apenas exceto o primeiro evangelho, que é de uma missa solene. Então, esse primeiro evangelho é lido lá fora. Sempre se escolhe um lugar à parte, um lugar um pouquinho longe da igreja para que se tenha procissão. Essa procissão é muito importante. E vale lembrar que a procissão de Domingo de Ramos não é meramente um ato devocional, ela é parte da missa, ela é o ato penitencial da missa. Então, se você, eu não vou à procissão, eu vou ficar esperando na igreja, então você não participou da missa inteira. É melhor você ir numa outra missa que não tem procissão, porque senão você vai perder a parte da missa, e é como se você não participasse da missa. Se você escolher ir à missa que tem procissão, você deve participar da procissão. Ela é parte integrante da missa. Nada de ficar esperando na igreja. Mas eu tenho idade avançada, eu tenho problema nas pernas. Então, escolha uma missa que não tem procissão. A segunda missa do Domingo de Ramos.
A não ser que na sua comunidade não tenha uma segunda missa, que você esteja de fato com problemas na perna, que você tenha problemas de locomoção e você não possa ir à procissão, então tudo bem. Mas se você tem condição de andar, não for por preguiça, não foi por relaxo, por descuido, então aí você não participou da missa. A missa começa lá fora, num lugar à parte, como eu disse. Lá deve estar adornado com um altar, com um lecionário, com as vasilhas com água para aspersão, caldeirinha, asperjo. E se os ministros vão ajudar, colocar pequenas vasilhas com água e ramos, pode fazer um asperjo improvisado com ramos para aspergir o povo na hora da bênção e aspersão dos ramos nesse lugar à parte. Então ali o padre faz a acolhida, depois proclama esse evangelho de Marcos, que é o evangelho da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Já falo dele daqui a pouquinho. Terminado o evangelho, faz a bênção da água, a bênção dos ramos, a aspersão, em seguida a procissão, que é o ato penitencial da missa. Se dirige à igreja. Chegando à igreja, começa-se a liturgia com a oração do dia. Lá dentro da igreja é a oração do dia, a oração da coleta, que se faz para dar continuidade à missa. Aí a missa segue normal, com a primeira leitura, o salmo, segunda leitura e a narrativa da paixão. Vamos então falar das leituras de hoje. Bom, como eu disse, essas leituras já fazem uma síntese do mistério pascal, da paixão, morte e ressurreição. Aqui nós já temos uma prévia da ressurreição, uma prévia da morte e ressurreição do Senhor, dos seus sofrimentos. Então nós vimos na primeira parte que Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. Vai algumas pessoas a um local recomendado por Jesus, ali há um jumentinho. Ele pega emprestado esse jumentinho, dizendo depois vamos devolver, monta esse jumentinho e adentra Jerusalém. Nesse trajeto, as pessoas estendem roupas pelo caminho, as pessoas estendem ramos pelo caminho onde ele passa, num gesto de reconhecimento que ali estava o Messias, o rei de Israel, o descendente de Davi, e eles vão aclamar Hosana no mais alto dos céus. Então, esse clamor que nós repetimos, fazemos memória, é para mostrar que havia um certo equívoco nesse tipo de rei que eles esperavam. Por que havia um equívoco? Porque depois as mesmas pessoas que gritavam hosanas, que aplaudiam, que louvavam, são as mesmas que vão gritar crucifica-o. Veja a incoerência. Então essa liturgia já revela um pouco da incoerência humana, as nossas incoerências. Nós somos seres estritamente incoerentes. E ali Jesus já depara com a incoerência humana. Mas ele está sabendo disso. Ele sabe das nossas incoerências. Ele sabia de tudo que ele ia passar. Ele sabia que aquelas bocas que o louvavam, aquelas mãos que agitavam ramos, seriam as mesmas bocas que iriam gritar crucifica-o, seriam as mesmas mãos que iriam apedrejá-lo. E não é diferente hoje. Vocês podem ter certeza, se Jesus voltasse hoje fisicamente aqui, qual vocês imaginam que seria a postura das pessoas? Se ele compactuasse com um sistema opressor, ele seria aclamado Hosana, seria dito que seria o Messias, o Salvador da pátria. Mas se ele colocar o dedo nas feridas do mundo, da sociedade, das injustiças, a mesma coisa aconteceria com ele. As pessoas apedrejariam, caluniariam e crucificariam novamente sem dó nem piedade. Não tenham dúvida disso. Nós continuamos sendo seres incoerentes nas nossas posturas. E por isso a liturgia desse domingo nos leva a pensar sobre isso. Mas Deus é tão bom, Jesus é tão bom, que mesmo sabendo de tudo isso, ele segue ali, firme no seu caminhar. Por que tudo isso? Porque nós vamos ver na primeira leitura que Deus lhe deu língua adestrada para confortar as pessoas, para levar uma palavra de carinho, de amor, de conforto àqueles que estão abatidos. Mesmo diante de todas as incoerências, ele está ali como aquele que leva a esperança.
Essa deve ser a missão nossa, como discípulos de Jesus. Também, apesar das contradições, apesar de tantas coisas que nos desagradam, manter firme na nossa missão de evangelizar, de levar uma palavra de conforto a quem está abatido, a quem sofre, porque Deus abriu-lhe os ouvidos para escutar tudo, inclusive as incoerências humanas, e manter firme no seu projeto. E assim nós vamos ver que essa primeira leitura, ela traz para nós essa força que vem de Deus. Ele é resistente diante das agressões. Ele oferece a face para arrancar-lhe a barba. Ele está ali dando a costa para as bofetadas, mas não desiste de ser fiel a Deus. E aí na segunda leitura, antes da segunda leitura, no Salmo, nós temos o Salmo 21, 22, que é aquele sentimento ambíguo que o Salmo revela, que é, ao mesmo tempo que é um sentimento de abandono, é um sentimento de confiança em Deus. Nós vamos responder, meu Deus, por que me abandonastes? Às vezes, nas horas de dor, de sofrimento, quando a gente vê tantas incoerências no mundo, dá a impressão que Deus está ausente, que Deus nos abandonou, mas Ele está ali, firme conosco, dizendo, siga firme que eu não te abandonei, siga firme que eu estou com todos aqueles que não desistem da missão. E Jesus vai nos mostrar como é que nós devemos nos portar, nos comportar, na segunda leitura da carta aos Filipenses. Nessa segunda leitura, nós vemos Jesus que, mesmo tendo condição divina, ele não fez dessa condição divina uma usurpação do lugar de Deus. Ele se colocou da forma mais humilde, esvaziou-se de si mesmo, aquilo que em teologia é chamado de kenosis, um esvaziamento para poder servir melhor, nos aproximar de nós. Ele se esvazia para chegar até nós. Ele não se encheu de orgulho por ser Deus, por ser a segunda pessoa da Trindade, mas ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a condição humana, exceto no pecado, para se aproximar de nós, para nos tirar do pecado, para nos salvar. Então, ele faz tudo isso porque tem certeza da sua missão, tem certeza de que Deus está com ele, de que Deus está nele, mas por isso não desiste da missão. Quando nós temos certeza que Deus está conosco, mesmo que as coisas não deem certo, mesmo que vejamos à nossa volta tanta traição, tantas coisas erradas acontecendo, tantas apunhaladas pelas costas, nós mantemos firmes na nossa missão, no nosso projeto, não desanimamos. E é isso que a liturgia desse domingo nos ensina. Se queremos chegar com Ele até a glória da ressurreição, nós precisamos passar pelo Calvário, pela cruz, para poder ressuscitar com Ele. Aqueles que querem ressuscitar, chegar à glória sem passar pelo caminho do Calvário, pela Jerusalém, por todos os percalços desse caminho, não entendeu qual é o segmento de Jesus, qual é a missão de Jesus. Então, a liturgia desse domingo é uma liturgia catequética, ela nos ensina como nos portar diante de tantas realidades. E o Evangelho é o Evangelho de Marcos, a narrativa da paixão. Como eu disse, na sexta-feira próxima, sexta-feira santa, nós vamos ter a narrativa da paixão do Evangelho de São João. Então, nesse domingo, domingo de Ramos, é a narrativa de Marcos. E para essa liturgia, é bom que se escolha antes o narrador, o presidente, o leitor, e a Assembleia esteja ciente das suas respostas. Então, nós vamos fazer essa memória, né, dessa narrativa da paixão, que vamos ver Jesus sendo perseguido, caluniado, condenado, julgado e morto, para ressuscitar no terceiro dia. Então nós vamos ter essa prévia da paixão e morte de Jesus e depois o grande triunfo da sua ressurreição. Como nós vimos na segunda leitura, ele sabia que Deus não o tinha abandonado.
Quando nós sabemos que Deus não nos abandonou, nós não desistimos da missão, apesar das perseguições e das mortes que encontramos pelo caminho. É um pouco isso a liturgia do Domingo de Ramos. Dá para se extrair muito mais coisa. Aqui é apenas uma amostra, uma prévia do que nós vamos celebrar nesse domingo. Então vá à missa com esse espírito de abertura para ouvir as leituras, para participar intensamente desta semana abençoada. Eu creio que aí na sua paróquia vai ter muitas ações litúrgicas todos os dias, muitas atividades nessa semana. Participe de todas elas. Viva esse momento intenso da nossa liturgia, do Domingo de Ramos até o Domingo de Páscoa, e você, com certeza, estará se sentindo muito mais perto de Deus, muito mais perto de Jesus, muito mais unido à sua cruz e à sua ressurreição, e você estará mais fortalecido. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção, e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.